B3, quando ainda era Bovespa, hoje B3, tem a faixa do novo mercado, onde ali estava a excelência na governança, não é isso? Perfeitamente. Quais foram as mudanças que aconteceram e como é que está isso hoje? Perfeito. Mara, a B3, o novo mercado, ele existe desde 2000. Né? Então, nós estamos falando de quase 25 anos desse segmento, que é o que você comentou. Digamos, a excelência, né, dos processos nesse mercado. Esse ano, a B3 fez uma consulta pública, que iniciou mais ou menos, acho que em junho ou julho, que ficou aberta até agosto, propondo algumas mudanças no sentido de realmente evoluir com esse segmento. Essas mudanças, elas ainda têm um ritual de consulta, inclusive da parte das empresas que estão nesse segmento. Então, a B3 ainda não afirma quando isso será implementado em 2025, ao que tudo indica no primeiro trimestre. Mas quais são principalmente as mudanças que ela trouxe no sentido de justamente trazer mais confiança do investidor, mais transparência, mais visibilidade? Uma delas é o número de conselheiros independentes das empresas. Né? Hoje, a lei fala em 20%, é o que prega, né, o regulamento, e a B3 fez uma consulta ao mercado propondo 30%. Essa é uma das grandes mudanças. O mercado, de uma certa forma, eu contribuí ali com os meus pensamentos também na consulta pública. Quando você olha Estados Unidos, Europa, a realidade é um pouco diferente. A realidade já é a maioria de conselheiros independentes. Quando você estuda, por exemplo, Mara, pesquisas acadêmicas, pesquisas empíricas sobre isso, é inconteste que a presença de conselheiros independentes melhora as decisões da empresa. Julgamento próprio, a isenção, a neutralidade, enfim. Então, essa é uma das primeiras mudanças. Ainda não está certo se vai para 30%, 35%, 40%, mas o fato é 20% é muito pouco para o nível de maturidade que o Brasil tem e olhando as melhores práticas no mundo. Então, essa é uma das questões, a independência. A outra questão, Mara, é a quantidade de conselhos que um conselheiro pode absorver. Então, muito se fala que o trabalho de um conselheiro não é só na reunião do conselho. Ele tem um trabalho prévio, um trabalho durante muito importante. Você precisa conhecer o setor, você precisa fazer relacionamentos, você precisa estudar tudo que a empresa te fornece, mas também os seus concorrentes. Então, tem um trabalho, um estudo árduo, né? Então, não é só aquele tempinho das reuniões. E hoje você tem conselheiros que às vezes estão em 7, 11 empresas. Então, o que a B3 muito prudentemente está colocando é que seja mais do que uma recomendação, seja realmente uma questão mandatória. Você tem um número fixo de empresas que você pode ser conselheiro. Exatamente. Faz todo sentido isso. Faz muito sentido, porque o nosso tempo é escasso e a qualidade da sua dedicação, isso é muito importante. Então, essa é uma das propostas. A questão do conselheiro é muito interessante, porque no passado, bem no passado, o conselheiro era uma figura quase... ilustre. Uma figura ilustre, mas mais para um social ali, enfim, não tinha... Hoje não, hoje é um profissional. Você tem conselheiros profissionais, né? Eu acho que essa mudança que você trouxe, acho que é fundamental. Existe uma evolução e uma mudança de expectativa em relação a esses conselheiros. Então, se no passado era muito dessa questão relacional e quase que figurativa, né? Hoje o que se espera dos conselheiros é uma preparação técnica, uma atualização em todos os campos, até pela questão da responsabilização, né, Mara? E também porque o mundo está mais complexo. Então, é esperado desse profissional uma proficiência em várias áreas, não só em finanças, mas de questões regulatórias, da lei das SAs, de questões concorrenciais, de questões de stakeholders, questões ambientais. Então, de fato, hoje, eu diria, os requerimentos são cada vez mais... Você está me fazendo lembrar, ano passado foi um ano muito difícil para o canal. E aí,
enfim, conversando lá com os nossos acionistas, eu falei assim, sabe o que faltou? Faltou uma reunião do conselho, porque a gente tem um conselho e esse conselho não obedeceu às reuniões que deveríamos ter tido. Perfeito. Porque várias das decisões que nós tomamos e que se mostraram erradas não teriam passado num conselho. Perfeito. Entendeu? Porque você teria outras pessoas olhando. E aí, quando você se acostuma... Porque, assim, eu odeio burocracia. Eu sou a pessoa menos organizada e burocrática que você possa conhecer. Falou em reunião, eu já começo a passar mal. Eu falo, meu Deus, uma reunião. Não acredito. Mais uma. Mas... o que eu percebi é o seguinte, uma vez você se preparando para a reunião do conselho, uma vez você... Porque para quem está tocando a empresa, é fundamental. Porque, por exemplo, tem algumas decisões que você tem que tomar que eu não sei. E, olha, eu estou falando no My News, que é uma empresa pequenininha e precisa, entende? Você precisa discutir... Vale a pena ou não vale fazer esse gasto ou não, esse investimento ou não? Perfeito. Vou por esse caminho ou vou por aquele? Eu preciso conversar com alguém, entende? E alguém, e vai ter outro alguém, no nosso conselho tem um representante dos acionistas e um independente. Perfeito. E aí é uma conversa para a gente discutir qual vai ser o futuro, entende? E uma coisa que eu odeio é olhar números, né? Eu odeio planilha. Se eu pudesse fazer uma placa e falar assim, eu odeio planilhas, entende? Mas tudo bem, no conselho vai ter uma pessoa que entende planilha, que vai ter tem o financeiro que cuida das planilhas, mas tem decisões estratégicas que a gente tem que conversar com outras pessoas que estão engajadas no negócio, né? Independentemente do tamanho da empresa, mesmo as pequenas empresas, um conselho ajuda a muito a evitar erros, né? Especialmente, Mara, se ele for diverso, se ele tiver pessoas com experiências diferentes, modelos mentais diferentes, personalidades diferentes. Isso é interessante, porque para você realmente evitar... aquele pensamento de grupo, né? O group thinking, ou seja, para você para você conseguir pensar no que pode dar errado, né? Que esse depoimento que você trouxe é muito, muito interessante, porque o papel de um conselho, ele tem que olhar um pouco para o passado, mas muito rapidamente. O importante é ele entender o que tem de risco nessa nossa estratégia. Porque as empresas, e o papel do conselho é esse, desenham uma estratégia. Toda estratégia tem risco. Ou macroeconômico, ou político, ou de câmbio, ou mesmo competitivo, de um concorrente que você não imaginava, de um M&A, de alguma coisa que aconteça. Então, o papel realmente do conselho é justamente esse, guiar a empresa e tentar jogar a luz sobre o que pode dar certo e o que pode dar errado. E esse conflito que nós estávamos falando, né, esse conflito positivo que tem que ter entre acionistas e gestores. Então, é muito importante que a agenda do conselho aconteça e esse timing é importante para você estar próximo, né? É interessante, porque uma das primeiras reuniões de conselho, acho que por isso que eu tomei pavor de conselho, era discutir números. Vamos quebrar esse pavor aqui. Vamos tratar disso. Vamos resolver. Vamos tratar disso. Virou a sessão terapia. Virou, E aí, era a planilha, aí ficar olhando aqueles números. Depois eu entendi que não. Eu falei, olha só, a planilha... Quem faz a planilha, o responsável pela planilha, o cara do financeiro, ele vai fazer a planilha, vai distribuir para todo mundo vai olhar e se tiver dúvidas lá, vai e questiona. Agora, o conselho não é para ficar na vírgula, nas planilhas, é para ficar na conversa e nas estratégias, né? E aí faz uma diferença, é o que eu estava te falando. Ano passado, eu tenho certeza que se tivesse uma reunião, sei lá, uma reunião a cada 3, 4 meses de conselho, a gente não teria cometido os erros que cometemos e que deixaram a gente numa situação muito difícil. Graças a Deus a gente passou por isso, conseguimos reverter porque, na verdade, na prática, os acionistas se reuniram não num conselho formal, mas a gente foi trocando, vamos fazer assim, vamos tomar a decisão, vamos fazer isso. E a coisa aconteceu, entendeu? E revertemos. Agora eu falei para eles, o que eu mais quero hoje é a gente ter um calendário de reunião do conselho, onde nós vamos tomar essas decisões juntos, né? Tentar discutir isso aí.